Boa noite, bem-vindo. Esta é mais uma live apologética e hoje iremos falar de como as pessoas têm sido vulneráveis para entrar numa seita. A pergunta que eu lanço para você nesta noite é você vulnerável a seitas? Você tem, de fato, essa tendência para entrar numa seita? Por quê? Porque todos os anos centenas de pessoas, milhares de pessoas, eu diria, elas estão se filiando aí a uma seita. E é interessante porque algumas dessas pessoas até dirão que são evangélicos. É possível que poderão ser teus amigos, é possível que poderão ser teus parentes, é possível que poderão ser membros da tua igreja, é possível até que você esteja entre eles. Então, nem sempre os crentes estão aí imunes às atividades e satisfação que as seitas oferecem. Então, contudo, eu diria que deserções poderão ser evitadas se estivermos alertas aí acerca das áreas vulneráveis e procurarmos, acima de tudo, dar alguns passos, eu diria, positivos, no sentido de fortificar tais áreas em nossas vidas, como a própria fé. Muito bem, eu comecei então esse estudo ontem, eu quero continuar hoje aqui, e eu diria que isso vai dar condições para você identificar se você é vulnerável ou não a entrar numa seita. Do ponto de vista das necessidades humanas, eu diria que as seitas, elas vêm preencher esse vazio. Elas preenchem essa lacuna, muitas vezes deixada pela própria igreja. As seitas também revelam as várias fraquezas entre os cristãos e entre as igrejas, sejam elas denominações históricas, tradicionais, renovadas, pentecostais, sejam elas quais forem. Normalmente é isso que acontece, tá? Então, para descobrir se você é vulnerável a se tornar membro de uma seita, eu tenho algumas estratégias e eu vou trabalhar essas estratégias aqui hoje com você. Por exemplo, o seu conhecimento bíblico e apologético. Porque quando a gente ouve uma preleção dos membros da Igreja da Unificação, ou da Testemunho de Jeová, ou do Adventista, ou do Eli Soriano, por exemplo, é possível que crentes que ainda não conheçam o conteúdo e os princípios da interpretação da Bíblia podem ser fisgados facilmente. Interessante, né? Porque eu já assisti algumas preleções desses hereges e normalmente a maioria das vezes que eles citam a Bíblia, o texto é tirado completamente do contexto, é o que eles fazem. São especialistas nisso, retirar textos do seu contexto. E aí a preleção, a pregação, o estudo, a exposição, muitas vezes da palavra parece, aparentemente é lógica. Então, cristãos que são biblicamente ignorantes, ou que têm, por exemplo, uma compreensão superficial da Bíblia, esses são os primeiros candidatos para esse tipo de explicações das seitas. Exceto a maioria, eu diria, da Bíblia, né? Então, eu diria que são os primeiros candidatos para esses tipos aí de explicações. Tirando as seitas orientais, as chamadas seitas derivadas do budismo, do hinduísmo, etc., como, por exemplo, Hare Krishna, muitos membros das seitas e as seitas chamadas pseudo-cristãs, o que eles fazem? Eles tiram textos da Bíblia. Eles citam numerosos textos, entre aspas, prova da Bíblia. Claro que esses textos são totalmente retirados do seu contexto. E isso é feito com um propósito. Qual é o propósito, pastor? Ora, defender suas doutrinas, afirmar aquilo que eles creem. Muito bem, essas testemunhas de Jeová, elas são famosas, têm uma habilidade tremenda por torcer as escrituras. Eu diria que desses grupos aí, os que mais torcem as escrituras são, de fato, as testemunhas de Jeová. Claro que os adventistas também torcem e muito as escrituras, tá?
Então as testemunhas de Jeová, elas estão muito familiarizadas com os textos da Bíblia que eles usam para refutar muitas vezes o crente, o irmão da igreja, o cristão. Outra coisa também, os crentes que não são hábeis aí para sustentar biblicamente as suas próprias convicções, os crentes que não estão hábeis aí para confrontar os falsos ensinos ou interpretações impróprias, esses aí são atraídos por novas revelações das chamadas ditas igrejas, né? Como, por exemplo, a Igreja Apostólica da Santa Rosa. Já ouviu falar dessa igreja? É, o Consolador prometido por Jesus, era uma igreja pentecostal, que infelizmente eles descambaram. Por quê? Porque antes eles estavam muito baseados nas profecias da Irmã Rosa. E a Irmã Rosa foi pregar no Rio de Janeiro, o carro bateu, ela veio a falecer, e aí depois na igreja começaram a ouvir o Espírito Consolador, a voz da Irmã Rosa. Então agora o Espírito Santo prometido por Jesus nada mais é do que o Espírito da Santa Rosa. E aí de uma igreja pentecostal virou o quê? Espiritismo, com práticas espíritas. Ou então os seguidores do profeta William Branham. Então esses daí também são atraídos por revelações. Por quê? Porque William Branham, não, o anjo falou com ele, o anjo estava sempre com ele estava pregando, aí saiu uma areola na foto, já foi comprovada que isso não é uma montagem. Os seguidores do profeta William Soto Santiago, que era discípulo de William Branham, da igreja da Pedra Angular. Então esta igreja da Pedra Angular é a igreja do profeta William Soto Santiago, um porto-riquenho, que já pregou em inúmeras igrejas evangélicas, já pregou na Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, no Rio de Janeiro. Incrível. Incrível como esses seguidores, esses falsos profetas, esses líderes hereges, têm facilidade para entrar nas igrejas, meus irmãos. Eu acho incrível. Então, um exame muito individual aqui é importante para nós. Por exemplo, o que você crê a respeito das doutrinas básicas da Bíblia? O que você crê a respeito da doutrina da Trindade, de Deus, do homem, da salvação, do Espírito Santo, da igreja, da vinda do Senhor Jesus, dos anjos? O que você crê? Da morte, da ressurreição? O que você crê? É muito importante saber o que você crê a respeito desses temas, como eu falei aqui. A Bíblia é a palavra de Deus? Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Com base em que você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que o Alcorão não é a palavra de Deus? Por que o Bhagavad Gita não é a palavra de Deus? Por que o Evangelho, segundo o Espiritismo, não é a palavra de Deus? Por que o livro de Mormon não é a palavra de Deus? Por que os livros da senhora Ellen White não são a palavra de Deus para nós? Por que a revista Sentinela e Despertai também não é a palavra de Deus para nós? Por quê? Essas revistas não são. Então é muito importante nós sabermos doutrinas básicas como a Bíblia, como a Trindade, como a crença em Deus, como a crença no homem, na salvação, no Espírito Santo, na igreja, na vinda do Senhor Jesus, dos anjos. Por quê? Eu pergunto, de novo, você consegue sustentar suas convicções usando a Bíblia? Eu pergunto, você está envolvido diariamente com o estudo da Bíblia? Está envolvido aí com o estudo diário da Palavra de Deus? Você conhece os princípios de uma sólida interpretação bíblica? Você já ouviu falar da palavra hermenêutica? Já ouviu falar dessa palavra? Sabe o que ela significa? Então, é muito importante conhecer essas palavrinhas, hermenêutica, exegese. Então, eu pergunto, você lê livros cristãos? Você assiste, por exemplo, séries cristãs? Você assiste, por exemplo, lives cristãs de estudos da palavra de Deus? Você assiste estudos no YouTube da palavra de Deus, por exemplo?
Toma aulas de apologética, teologia, exposição bíblica. Agora eu vou fazer um exame aqui para o seu pastor. Talvez você seja pastor em uma igreja, talvez você seja até um líder na igreja. E quando você prega, eu te pergunto, o que é que tem mais ênfase quando você prega a palavra de Deus lá na tua igreja? A Bíblia ou as tuas experiências espirituais? O que tem mais significado lá? Eu te pergunto, você ensina na sua igreja doutrinas básicas da fé cristã aos novos convertidos, por exemplo? Ou não? Ou você chega lá no púlpito da igreja no dia do batismo e pergunta, quem é que está sentindo aqui de ser batizado? Vai lá, desce ali, pega um avental e se batiza. Pega lá uma roupa e se batiza. É assim na sua igreja? Você tem planos na sua igreja de ensinar teologia, por exemplo, métodos de estudo bíblico, por exemplo, hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia, ou apologética, que é a defesa da fé? Você tem plano para ensinar isso, por exemplo, nos seus sermões, na escola dominical, na escola bíblica de férias ou em outras aulas especiais? Tem essa finalidade? Outra coisa importantíssima é sua doutrina do dia a dia. Eu falei sobre Jim Jones, aquele líder religioso que levou quase 1000 pessoas à morte, mais de 900 pessoas perderam as suas vidas por causa de Jim Jones. A maior atração das pessoas ao templo do povo, além do Jim Jones ser um líder muito carismático, sabe qual era a maior atração? Era a integração dos fiéis. Integração dos fiéis, o estilo de vida que eles viviam, resultou aí numa ação, na ajuda para suprir a necessidade da comunidade. Então esta igreja, ela tinha lá, ela demonstrava uma unidade com integração racial. Num bairro em São Francisco, por exemplo, que havia só igrejas para negros, igrejas só para brancos, Jim Jones, esse líder carismático, conseguiu criar uma igreja lá com brancos e negros, com ricos e pobres, com prostitutas e doutores. Ele conseguiu. É incrível. A igreja demonstrava essa unidade, essa união, essa integração racial. O reverendo Moon, já falecido, agora é sua esposa, né? Eles conseguem atrair jovens de nível universitário porque eles prometem aos seus seguidores, eles prometem a esses jovens de idade universitária uma maneira revolucionária de resolver os problemas do mundo e vencer, por exemplo, o comunismo. Hoje é o tema, inclusive, da nossa live de entrevista. Vou estar aqui com o pastor Egnaldo Hélio e vamos falar sobre o marxismo cultural, que é uma maneira agressiva do comunismo ser espalhado aqui no Brasil e em todo o mundo. Interessante, porque outros incontáveis jovens que seguem a Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, mais conhecido como Igreja Mormon, sabe o que acontece? Eles oferecem uma sociedade cooperativa que cuida das necessidades dos seus adeptos, seus seguidores. E é interessante porque eles têm um programa, né, através então dos seus serviços de bem-estar, eles têm organizações que ajudam o próximo. Eles dão corte de costura gratuito, curso de inglês gratuito, eles dão curso de preservação de alimentos gratuito. As igrejas mormons sempre têm uma quadra ao lado da igreja para a comunidade. Então eles estão preocupados. É interessante porque até mesmo na Umbanda, muitas pessoas procuram os centros espíritas, os terreiros de Umbanda, Candomblé, para resolver problemas particulares pelos conselhos aí que recebem das entidades espirituais. Então ele vai lá consultar o Zé Pilintra, Maria Padilha, o Exu Caveira, ou então o Iemanjá, o Oxum, o Oxóssi, enfim. Ele vai lá consultar uma dessas entidades espirituais porque ele quer resolver os seus problemas. Em contraste, sabe o que acontece? As verdadeiras igrejas cristãs, muitas vezes,
têm se desviado da doutrina, meus irmãos. E desviam-se da doutrina e também se divorciam da vivência prática do dia a dia. Eu acho que eu já contei para vocês, mas eu vou repetir. Há um tempo atrás, um senhor me ligou, crente no Senhor Jesus. Esse irmão crente. Ele me ligou preocupadíssimo. Ele disse: pastor, eu trabalho na Bolsa de Valores e o dia inteiro falando de dinheiro. Aí eu vou no final de semana pensando na minha alma, eu vou para a igreja, mas aí eu chego lá, pastor. Às vezes o meu pastor gasta 50 minutos no culto falando de dinheiro. Eu não aguento mais isso, pastor. Minha vida é só isso. Eu queria um refrigério para minha alma. Veja a angústia desse homem. E ele não é único, meus irmãos. Ele não é único, eu sei muito bem disso. Que tem igrejas aí que o pastor passa o culto de domingo, o culto de segunda, o culto de terça, o culto de quarta, o culto de quinta, só falando de dinheiro e demônio. Não, tá errado. Tá errado. É interessante porque em muitos casos, eu diria, os cristãos falham em aplicar a verdade ao seu dia a dia. As verdades da Bíblia aos problemas do povo, por exemplo. Então, o que adianta, meu irmão, você ter um discurso muito bonito, você ter uma exegese muito boa? O que adianta você ser certinho na sua pregação expositiva e não dar nenhuma aplicação ao dia a dia dessa pessoa? O que adianta? Você tem a melhor teologia, mas eu pergunto, na prática, o que essa teologia vai ajudar esse indivíduo? Eu te pergunto. Porque nós estamos tão inquietos aí, irmãos, quanto ao caminhar para um evangelho social, que a igreja imediatamente já taxa tudo logo como sendo teologia da libertação. Aí não faz nenhum trabalho social. Ah, é a missão integral. Eu tenho minhas críticas aí muito duras. Há muitos pregadores da teologia da missão integral. Agora, por causa disso, vamos crucificar todo mundo? Não. Não, eu tenho certeza absoluta e conheço muita gente séria que está pregando o evangelho aí, integral, a missão integral. Agora, não do ponto de vista dos comunistas. Não. Nem, cuidado, porque nem todo mundo que está falando da missão integral está vinculado ao comunismo. Cuidado. Não. Tem muita gente séria, de direita inclusive, pregando o evangelho social. E nós devemos pregar, não podemos nos esquecer disso. Agora, nós nos esquecemos completamente desse evangelho social. E é claro que muitas vezes acaba, eu diria aí, nós acabamos perdendo o equilíbrio entre a pregação do evangelho e o socorro àqueles que passam necessidades, meus irmãos. Então é mais fácil a gente dizer, não, isso aí é problema do Covas, isso aí é problema do Dória, isso aí é problema do Bolsonaro, né? É problema da igreja, isso é um problema da igreja. A igreja tem que encarar isso como sendo um problema dela. A igreja não pode ignorar que agora, por exemplo, nós estamos entrando no inverno, que o número de pessoas na rua não diminuiu muito, pelo contrário, vai aumentar mais ainda. Com tanta gente desempregada, meus irmãos. Não vai diminuir o número de moradores de rua. A tendência é aumentar. E a gente está preocupado com isso? Te pergunto, a gente está preocupado com isso? Você está preocupado com isso? Está preocupado de verdade? Está disposto a tirar lá um cobertor da sua casa e dar para uma pessoa, um morador de rua? Eu até não aconselho, porque agora é meio perigoso. Vai que você está com Covid aí, né? Mas está disposto aí a comprar um cobertor de R$12, por exemplo, que custa R$12 um cobertor para dar para um morador de rua? Está disposto? Se você estiver disposto, depois fala comigo. Se você não sabe fazer isso, não tem como fazer isso, fala comigo. A gente faz isso. Então, temos que socorrer aqueles que passam necessidades, não apenas na igreja. Muito bem, faça esse exame agora. Você aplica o ensino bíblico à sua vida diária? Aplica? Você já desenvolveu uma ética social cristã?
Claro, baseada na Bíblia. Então, você já fez isso, meus irmãos, desenvolveu? Já fez isso, meu irmão? Você já desenvolveu essa ética social cristã baseada na Bíblia? Outra coisa, de que maneira você está envolvido com os projetos sociais da tua igreja? De que maneira? Tua igreja tem algum projeto social? Porque daqui a pouco eu vou falar para o pastor da tua igreja, tá bom? Mas eu te pergunto agora, você que está nos assistindo agora, de que maneira você está envolvido em ajudar e suprir a necessidade de uma outra pessoa ou de um outro grupo, por exemplo? Favelados, crianças abandonadas, viciados aí no crack. Então, os seus amigos não crentes, os vizinhos lá, conhecem você como uma pessoa que está preocupada com o nosso país, por exemplo, que está preocupada com a vida de pessoas que estão aí na rua, que está preocupada, por exemplo, com a fome no mundo? Teus vizinhos te conhecem dessa forma? Ou eles conhecem você apenas como alguém que está preocupado com a alma deles? Pensa nisso. Pensa um pouquinho, por favor. Sabe por quê, meu irmão? Porque no caso da liderança da tua igreja, será que eles estão ensinando na tua igreja que a vida cristã é uma maneira completa de viver? Que a vida cristã não enfatiza apenas o aspecto espiritual? E aí eu pergunto, você como líder, você como pastor que está nos assistindo agora, você encoraja as pessoas da sua igreja a demonstrar uma fé ajudando os outros? Ajudando outras pessoas? Você encoraja pessoas de outras raças, de níveis sociais, a frequentar a sua igreja, ou você não recebe? Chegar um travesti lá na tua igreja, como é que ele vai ser recebido? Chegar um drogado, um bêbado, um morador de rua, como é que ele vai ser recebido na tua igreja? Já parou para pensar? Como Jesus receberia ele? Como ele receberia? Uma das coisas também interessantes que eu fico pensando sobre a igreja, agora nós vamos retomar os cultos presenciais, e eu fico pensando muito na questão de o senso de comunidade da igreja local. O senso de comunidade da igreja local. Sabe por quê? Eu quero usar muito Jim Jones. Jim Jones foi eu diria, o protótipo de estudo de todos os hereges aí, né? Porque a partir de Jim Jones é que houve uma preocupação de combater os hereges, os falsos profetas. A partir de Jim Jones houve uma preocupação muito grande com a apologética, sabiam disso? Porque ele levou quase 1000 pessoas à morte. E é interessante porque eu já assisti várias vezes filmes falando sobre o culto do suicídio, falando sobre a comunidade do Jim Jones, o tempo do povo, a chacina de Johnstown. Eu já li muita coisa também, já li vários livros falando sobre isso. E eu me lembro muito bem que os crentes da igreja do Jim Jones, do templo do povo, sabe o que eles faziam? Eles testemunhavam a amizade que havia entre eles, o senso de comunidade que fizeram com que elas fossem atraídas por aquela seita. Então, os adeptos da Igreja da Unificação, do Reverendo Moon, eles também demonstram muito isso, meus irmãos. Um senso de unidade, um senso de comunidade. É interessante o relacionamento entre os membros desta seita, da Igreja do Reverendo Moon. Existe um respeito muito grande pelo outro, existe uma polidez, né? É interessante isso. Eles são muito preocupados um com o outro, eles tratam um ao outro com muito respeito. Então, muitos jovens que estão aí, solitários, né, vão encontrar aí a solução do problema. São presas fáceis. Querem aderir a esses grupos. Então veja, por exemplo, o caso da seita Meninos de Deus. Já ouviu falar dessa seita? Ou conhecido também como A Família, uma comunidade de missionários cristãos independentes.
Eles entram nas igrejas sorrateiramente, com material muito didático, material infantil, inclusive, ou então com um grupo musical, e eles vão aí promovendo o amor. Alguém que é seduzido por uma seita, como Meninos de Deus, por exemplo, é por causa da sua promessa de segurança, de paz, de alegria, sua promessa de amor verdadeiro, de um relacionamento profundo e muitas vezes até sexual. São terríveis. O próprio fundador desta seita mantinha sexo com a própria filha, com as filhas, não é só com a filha não, com as filhas. O fundador dessa seita descobriu um método revolucionário de ganhar adeptos para Jesus. Colocava os jovens para se prostituírem em nome de Deus. E antes do ato sexual, a jovem ou o jovem mandava a pessoa dobrar os joelhos para entregar a vida dela para Jesus, porque se ela estava dando amor para aquela outra pessoa, é porque Deus é amor. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aí vai. Este grupo, eles ensinam os jovens e todos os membros a decorarem o livro de Atos dos Apóstolos. E uma passagem muito usada por eles é que eles tinham tudo em comum. Até as esposas, os filhos, tudo em comum. Tudo em comum. Mas é interessante, né? Porque os mormons têm um folheto que eles distribuem, preciso de um amigo. Eles estão com muitas propagandas aí, se eu não me engano é Vinde a Cristo, tá, se eu não me engano no Facebook, muitas propagandas para construir amizade, cuidado. Depois eu vou falar melhor sobre isso, tá bom? Vou pegar a informação e eu trago mais detalhadamente. Mas eles têm inúmeras propagandas que você nem vai saber que são os mormons. Eles estão enganando muita gente agora, para você assistir um vídeo, e aí vai. Eles têm um folheto, os mormons, com o título que diz assim, Preciso de um amigo. Olha só a estratégia do mormon. Um folheto dizendo, preciso de um amigo. Então, pelo menos eu diria, na aparência, muitas seitas oferecem amor fraterno, oferecem sustento, oferecem aceitação. Então, para as pessoas que estão fora da seita, apresentam-se como famílias carinhosas, que compartilham aí e apoiam-se uns aos outros em qualquer circunstância. Veja, por exemplo, o caso da maçonaria. A pessoa, quando entra para a maçonaria, lá dentro, antes dele até ser membro, ele jura fidelidade ao irmão dele em qualquer circunstância. Ele jura defender e honrar o irmão dele em todo o tempo. E aí, em nome da maçonaria, em nome desse amor, dessa fraternidade, dessa igualdade que a maçonaria promove, muitos casos na justiça, infelizmente, são dados aí a pessoas que nem deveriam ganhar a causa. Mas o juiz que é mormon, maçom, o juiz que é maçom, ele jurou lá na loja defender o irmão dele, custe o que custar. E ele leva muito sério esse juramento. Tanto é que o maçom leva tão sério o juramento que ele faz na loja, que se alguém, por exemplo, sai da maçonaria e ele quer revelar os segredos da maçonaria, ele corre risco de vida. Ah, pastor, a maçonaria manda matar pessoas. Não. A maçonaria não manda matar, mas os maçons fizeram o juramento lá na loja. Aí maçons mais radicais vão matar aquela pessoa, pode ter certeza. Isso é comum. Isso não é história medieval. É história atual. Acontece. Então, uma coisa interessante é o crente ferido, o crente solitário, o crente que anseia por estar aí entre pessoas que lhe estendam as mãos. É o que as pessoas mais precisam neste momento, é de uma amiga. É de pessoas que lhe estendam as mãos. E é interessante isso, né? Porque
Quem estende a mão está oferecendo alguma coisa. Ninguém estende a mão não oferecendo nada. Então, vai oferecer o quê? Oferece amor, oferece aceitação, oferece diálogo, oferece compreensão. E aí o crente que está na igreja, que acha que a igreja dele é fria, que os irmãos são indiferentes, que não se preocupa com os membros, ele vai para uma seita dessa, como Mormons, Meninos de Deus, Reverendo Moon, outro grupo qualquer. Quando ele chega ali, ele é o centro das atenções. Ele vai se sentir mais chegado, ele vai se sentir mais íntimo, ele vai se sentir reconhecido, meus irmãos. Muito bem, eu te pergunto. Na sua igreja, quando chega um visitante, você dá boas-vindas para ele? Com que frequência você faz isso? Com que frequência você dá as boas-vindas aos visitantes da sua igreja? Muito bem. Eu te pergunto, na semana, aliás, no culto, né? Chegou o visitante ali, você pegou o nome dele, o telefone dele, o WhatsApp dele, pegou? E aí na semana você ligou para ele, procurou ele, o que você fez? É interessante, né? De que forma você está procurando demonstrar o amor fraternal às pessoas solitárias e feridas dentro da igreja? De que forma? Então, você convida pessoas ou família da igreja, famílias, com quem você raramente mantém comunhão, raramente come uma pizza, raramente chama para jantar, raramente convida para almoçar. Então, você convida pessoas e famílias aí da igreja com quem você raramente tem comunhão? Você visita essas pessoas quando elas faltam no culto? Você compartilha, né, os conflitos e falhas com membros da sua igreja? Puxa vida, o irmão está com dificuldade, a gente tem que fazer alguma coisa. Ou os irmãos da tua igreja, eu diria, os irmãos da tua igreja podem contar com você para enfrentar as duras provas da vida? Eles têm a certeza que lá na igreja que eles estão vão encontrar apoio, carinho, afeto, amor, compreensão, vão encontrar isso aí na sua igreja? Para enfrentar as duras provas da vida. Agora eu te pergunto, pastor, e essa pergunta é para o pastor da tua igreja. O pastor reserva tempo, por exemplo, reserva tempo na semana para que os membros da igreja possam compartilhar suas alegrias? Ou não? Ou tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? É de manhã, à tarde, à noite? Eu, por exemplo, vou resolver um problema que eu tenho. Eu estou fazendo live praticamente todos os dias. Eu já disse, vou diminuir. Então, a partir de julho, talvez a gente tenha 3 lives ou 2 lives por semana. Não vou ficar todos os dias fazendo live. Tá? Muito bem. O que você está fazendo aí para promover um ambiente na tua igreja onde os membros da tua igreja sintam vontade de compartilhar seus conflitos e falhas? Você encoraja as pessoas da sua igreja a comunicar suas dúvidas e procura também ajudá-las a resolvê-las? Eu te pergunto, pastor, você conhece as necessidades do seu povo? E o que você está fazendo para suprir as necessidades do teu povo? O que você está fazendo, pastor? Esta é a pergunta. Infelizmente, a imaturidade ou o amortecimento espiritual é um grande causador de saída de irmãos das igrejas. Sabiam disso? O número dos chamados desigrejados cresce assustadoramente por causa disso, imaturidade, amortecimento espiritual, meus irmãos. Então, muitos crentes que são crentes professos acabam entrando para uma seita, sabe por quê?
Porque ou são novos convertidos, ou são velhos convertidos, né? São velhos convertidos que nunca foram discipulados. Velhos convertidos que nunca cresceram na fé, ou são crentes antigos que se tornaram bebês espirituais. Então, a imaturidade deles os fez aí presas fáceis de seitas que usam a Bíblia e que possuem um linguajar evangélico. Tem um monte de gente que acha que Voz da Verdade é cristão, é a mesma coisa. Que a congregação cristã também é cristã, é a mesma coisa. Tem um monte de crente achando isso. Mas isso não é verdade. Então, crentes que estão vivendo aí para si mesmo, ao invés de submeterem ao senhorio de Cristo, podem ser fisgados por qualquer grupo que for simpático aos seus desejos carnais. Outros crentes são enganados aí por seitas como o Tabernáculo da Fé, do William Branham, né, do César Augusto, tem um programa de televisão aí na Paraíba, né? Então outros crentes são enganados por seitas, tal como o Tabernáculo da Fé de William Branham, por causa da ortodoxia morta das suas igrejas que frequentam. Muitas vezes a nossa ênfase acerca da sã doutrina, do tipo de tendência, né? Tem esse tipo de tendência de extinguir o alerta da fé cristã. A gente tem percebido um desequilíbrio muito grande da igreja do primeiro século entre a ortodoxia e o gozo da nova vida em Cristo Jesus, meus irmãos. Muito bem. Lá vai bomba. Para você agora. Você está crescendo na fé? Está crescendo na graça? No conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Está crescendo mesmo? Eu te pergunto. É Cristo o Senhor da sua vida ou você está vivendo para si mesmo? Meus irmãos, eu diria que nunca na história do cristianismo, a gente tem visto uma geração de crentes tão voltados para si, de crentes tão materialistas, tão egoístas, como esses crentes da nossa geração, meus irmãos. Uma geração de crentes que vão buscar a Deus por aquilo que Ele pode oferecer, não por aquilo que Ele é. E aí, eu te pergunto, você está crescendo na fé? Você acha que frequentar igrejas como a Mundial, Internacional, Igreja Plenitude do Poder de Deus, igreja como, por exemplo, Universal do Reino de Deus, você acha que frequentando essas igrejas você está crescendo na fé? Esquece. Esquece. Não é verdade. Frequentando essas igrejas, você não está crescendo na fé. Cristo é o Senhor da tua vida? Se Cristo é o Senhor da tua vida, para de viver para você mesmo. Eu pergunto, está tendo um equilíbrio entre aquilo que você crê e aquilo que você pratica? Eu te pergunto, você expressa o amor fraternal aos amigos crentes ao invés de criticá-los? Você sabe como verdadeiramente adorar a Deus? Você sabe adorar a Deus genuinamente? Sabe? Então, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. É nesse monte? Não. É naquele monte? Não. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Mas espera aí. Cantarei em espírito, mas cantarei com entendimento. Orarei em espírito, mas orarei com entendimento. Bem-aventurado, meu irmão, não é apenas quem lê a Bíblia. Bem-aventurado é quem lê e entende as Escrituras. E o próprio Deus disse que o povo de Deus perece. Não é porque não canta corinho, não é porque não tem milagre, não é porque não fala em línguas, não. O povo de Deus perece porque não tem conhecimento de Deus.
E para ter conhecimento de Deus, tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Se você não estuda a palavra de Deus, não vai ter conhecimento de Deus. São sequências. São coisas que têm que acontecer. Você, pastor, você líder da igreja. Os novos convertidos são discipulados individualmente? Tem discipulado na sua igreja? Eu te pergunto, a minha igreja é perfeita? Não. Não. Tem igreja perfeita? Também não. Nós queremos consertar os erros da nossa igreja? Devemos. Não é só queremos, devemos. Temos que mudar. Muitas coisas temos que mudar. Outra coisa, não tem igreja perfeita. Se você encontrar uma igreja perfeita, não entra, por favor. Você vai estragar essa igreja. Não existe, meu irmão. Não existe, minha irmã. Tem muita gente pulando de igreja em igreja achando que vai encontrar uma igreja perfeita. Ilusão. Algumas você vê, está estampado lá os problemas dela, outras não. Só com o tempo que você vai ver. Interessante isso, né? É muito interessante isso. Mas você, pastor, você líder da igreja, os novos convertidos são discipulados individualmente? Os cultos na sua igreja são cultos alegres, festivos, ou são cultos frios que não demonstram a vida cristã como ela é? Que não demonstram o gozo na vida em Cristo? Você já ensinou seu povo como melhor eles podem adorar a Deus? Como é que você está encorajando os membros da tua igreja a viverem a alegria da salvação? Já pensou? Não responda para mim, responda para Deus. Cada uma dessas perguntas que eu estou fazendo aqui, responda para Deus. Então tem havido, meus irmãos, uma diminuição muito grande da ênfase, da doutrina do sacerdócio do crente. O que a gente vê hoje? A gente vê muitos pastores que eles são aí, eu diria, ministros, né, profissionais. A gente vê muito showman. A gente vê muita igreja que não passa de negócios. Interessante, né? Porque quase não existem na igreja mórmon pessoas sendo pagas para fazer a obra de Deus. Mas se falar de pintar a igreja, se falar de fazer uma reforma na igreja, se falar de qualquer coisa, a pessoa já imediatamente quer saber quanto vai ganhar. É duro ouvir isso, não é verdade? Eu quero te convidar para amanhã, de manhã, estar conosco ali. Vamos limpar a igreja, fazer uma limpeza geral. Quero te convidar para estar comigo lá. O que você vai ganhar? A gente vai almoçar junto, tá bom? Vai tomar um café. Não posso, não podemos te oferecer nada. Se você vier, venha porque foi tocado por Deus. Venha porque você entende que essa obra é de Deus. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Interessante, né? Na igreja mórmon, qualquer membro tem pelo menos uma responsabilidade dentro da seita. De fato, muitos milhares de jovens sentem-se honrados, meus irmãos, em gastar 2 anos no campo missionário. Você sabia que, inclusive, esses jovens que vão para o campo missionário são preparados desde pequeno para isso? Você sabia que os pais normalmente fazem uma poupança para esses jovens quando forem no campo missionário não passarem necessidade? Sabiam disso? Os pais fazem uma poupança para ele. Que pai evangélico, que pai cristão está fazendo uma poupança para o filho se tornar missionário? Você conhece? Oh, meu irmão, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, não é verdade? Vamos aceitar isso normal? Vamos aceitar isso como se nada tivesse acontecendo? Vamos aceitar isso como fatalismo? Pastor, já estava predestinado. É assim mesmo, pastor. Não tem jeito não, a Bíblia já dizia isso.
Meu irmão, eu sou convidado, eu sou desafiado e eu quero convidar você e desafiar você a mudar esse cenário. Os filhos da luz, que sou eu, você, que tem Jesus, os filhos da luz têm que ser mais prudentes do que os filhos das trevas. Se eles estão fazendo isso, meus irmãos, não é que nós temos que fazer igual, não. A gente tem que fazer mais do que eles, sabia disso? Temos que fazer mais do que eles, porque nós temos a verdade. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós somos salvos pela graça. É interessante, né? Porque você vê, por exemplo, nas ruas, agora não por causa da pandemia, né? Mas mesmo assim, eles pegam o telefone e estão ligando para todo mundo. Eu já falei aqui, né? Outro dia, me ligou aqui, Edson Jeová. Eu estava dormindo. Eu durmo tarde, né? Mas ele me ligou 8 horas. 8 horas me ligou aqui, Edson Jeová. Eu disse, quando falou que era uma testemunha de Jeová, né? Eu disse, você pode me ligar, por gentileza, a partir das 10? E ele me ligou, meus irmãos. Eu sabia que ele ia ligar. Eu conheço bem essa testemunha de Jeová. Por isso eu disse, você pode me ligar depois, às 10? Ele ligou. Conversamos, começamos uma conversa. Quando eu comecei a encurralar ele, sabe o que ele perguntou? Qual é o teu nome? Eu disse, meu nome é Joaquim. Ah, você é o Joaquim. Eu já sei quem você é. Olha, desculpa, não tenho nenhum interesse em conversar com você. Eu disse, por que não? Você pegou meu número aonde? A testemunha de Jeová disse assim, nós pegamos esse número na lista. Eu fiquei pensando, lista telefônica ainda existe? Como pegou meu nome na lista? Bom, não sei. Não sei como ele pegou meu nome, mas ele disse que foi assim. Não foi um negócio que ele planejou de ligar para aquele número porque era eu. Não. Aliás, se ele soubesse que era eu, ele nem teria ligado. Normalmente é isso que acontece. Eles não batem na minha casa. E muitas vezes eles não fazem nem a rua onde eu moro, sabia disso? Por quê? Porque eu vou atrás deles. Eu vou perseguindo eles. Eu vou falando para os meus vizinhos quem eles são. Meus vizinhos já me conhecem. Não conhecem eles. E eu digo, você sabia que essas pessoas matam em nome de Deus? O vizinho fica assustado. Eu disse, o senhor nunca ouviu falar que essas testemunhas de Jeová não permitem a transfusão de sangue? E aí a testemunha de Jeová fica louca da vida, né? Por favor, o senhor está atrapalhando o nosso trabalho, deixa a gente aqui pregar. Eu disse, não, vocês não estão pregando. Vocês estão enganando as pessoas. Ficam nervosas, irritadas, vão embora. E muitas vezes eles não fazem a revisita na rua, porque sabem que eu moro aqui. Mas esse testemunho de Jeová, porque eu estou irritado, eu disse, não desliga, por favor, você me ligou, provavelmente você queria falar comigo? Ah, mas foi engano. Eu disse, não, não foi engano. Não foi engano. Não, mas você não quer conversar com a gente. Eu disse, quero, tanto é que eu estou aqui. Eu estou conversando com você. Ah, mas você está querendo me confundir. Eu disse, não, eu estou querendo te mostrar a verdade. Nós já temos a verdade. Bateu o telefone na minha cara. Eu até gravei essa conversa com ele. Incrível, meus irmãos. Porque todas as testemunhas de Jeová, batizadas, é claro, porque só é contado como testemunha de Jeová quem é batizado. Então, todas as testemunhas de Jeová, eles são ministros. Eles fazem visitas de porta em porta. Eles evangelizam, entre aspas, nas ruas, nas praças. E eles gastam várias horas por semana, meus irmãos. Qual é o crente da tua igreja? Aliás, vamos para você, tá bom? Você. Quantas horas você gasta evangelizando por semana? Quantas horas? Ah, pastor, por semana não, por mês. Ah, pastor, às vezes eu passo um mês sem falar de Jesus para ninguém. Por ano. As testemunhas de Jeová gastam 1 trilhão. Ouviu? Vou repetir. 1 trilhão de horas por ano falando com as pessoas. Vou repetir, você tem que ouvir isso. As testemunhas de Jeová gastam 1 trilhão de horas por ano falando das suas heresias para as pessoas.
falando da mentira para as pessoas. Quanto tempo você gasta? Distribui pelo menos um folheto para as pessoas? Ah, pastor, eu não sei falar. Tá bom, então entrega um folheto para ela. Ah, eu tenho vergonha. Entrega um folheto. Fala de política, fala de futebol, fala de moda, fala de tudo. E não fala de Jesus, tem algum problema. Você tem algum problema. Tem que repensar se você é cristão de verdade. Tem que repensar se você se converteu de verdade. Se nasceu de novo. Tem que repensar sobre isso. Porque essa testemunha de Jeová, quando terminar a pandemia, eles vão invadir todas as ruas de São Paulo, do Brasil e do mundo. E os crentes? Vão invadir os shoppings, né? Estão aí fazendo fila para entrar num shopping. Inversão de valores. É o que a gente tem visto. Uma verdadeira inversão de valores, meus irmãos. Então, na Igreja da Unificação, por exemplo, os novos munistas, como são chamados, sabe o que acontece? Eles são usados quase que imediatamente para fazer o trabalho nas ruas, para levantar fundo para seitas, para fazer recrutamento de pessoas. Então, nas seitas, sabe o que acontece? Mais populares, cada pessoa individualmente faz parte do ministério. Ele é importante, ele é necessário. Não é como eu ouvi um pastor dizer, sai um, vem 10. Está errado. Essa visão está distorcida, está deturpada. Pastores, nós precisamos resgatar o sacerdócio de cada crente. Nós precisamos fazer isso, resgatar o sacerdócio de cada crente. Sabia disso? Está me entendendo, pastor? Muitas igrejas evangélicas, em contraste, perderam completamente a visão da doutrina do sacerdócio do crente. Olha, de acordo com a Bíblia, cada cristão são igualmente perante Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Quando eu digo isso, algumas pessoas se escandalizam. Algumas pessoas ficam indignadas. Não, pastor, o senhor não é igual, não, o senhor é superior. Eu não. Miserável homem que sou, meu irmão. Miserável homem que sou, minha irmã. É interessante isso porque, de acordo com a Bíblia, os cristãos são iguais perante Deus. E cada um tem responsabilidade de servi-lo. Ao invés de todos os membros que ficam sem fazer nada e só uma pessoa faz, todos têm que se envolver no trabalho. Porque, infelizmente, frequentemente, um pequeno grupo, um pequeno número está exercendo o ministério na igreja. Então, os jovens procurando aí por meios de expressarem o seu idealismo, podem ser forçados a fazê-los aí, fora das suas igrejas. Novos convertidos normalmente não são usados na igreja para os trabalhos da igreja. Há também uma tendência muito forte entre os cristãos de fazer os pastores ou os líderes aí de gurus. Se ele não orar, a oração não tem poder, a oração não vale. Não, ele tem que orar, ele tem que pôr a mão, ele tem que ungir, ele tem que isso, ele tem que aquilo. E aí vai, meus irmãos. Mas presta atenção no que eu vou te dizer, está errado isso. Completamente errado. Não é assim na igreja de Deus. Não. Essa tendência de tornar o pastor, o guru, o líder espiritual, o pai, está errado. É um homem como você, é um ser humano como você, que tem suas falhas, tem suas fraquezas, tem suas tentações, enfim. Saiba de uma coisa. Não exercitando os seus privilégios e responsabilidades, por exemplo, de estudar diariamente a Bíblia, essas pessoas aceitam sem raciocinar o que é pregado, o que é ensinado.
Alguns crentes, habitualmente, meus irmãos, sabe o que eles fazem? Chegam no púlpito da igreja, porque Calvino disse isso, porque Lutero disse isso, porque o Augusto Nicodemos disse isso, porque está errado. Prega o que a Bíblia diz. Prega a palavra de Deus. Sabe por quê? Todos esses homens são falhos. Maldito o homem que confia no homem. Não tenha outros substitutos aí além da palavra de Deus. Só a palavra de Deus é a regra de fé e prática, é a autoridade final, tem que ser. Então esta atitude, meu irmão, fortalece. Essa atitude das pessoas criarem uma dependência espiritual do líder, uma dependência do pai, do apóstolo, do profeta, não sei mais o quê, infelizmente fortalece os meios para que o líder de uma seita possa dominar uma pessoa ou até mesmo a congregação inteira. Sabia disso? É muito perigoso. Vamos ver aqui o nosso tempo. Travou aqui o Instagram, deixa eu ver o que houve. Bom, tá dando o nosso horário. Eu queria dizer para você o seguinte. Hoje à noite eu vou ter aqui a presença do pastor Eguinaldo Hélio. O pastor Eguinaldo Hélio, além dele ser jornalista, além dele ser professor em vários seminários teológicos, ele é pastor ali no Vale da Bênção, em Araçariguama. Eu dei aula por quase 17 anos no Vale da Bênção, uma instituição muito séria, uma agência missionária muito boa. Olha o que eu vou te dizer, o pastor Eguinaldo Hélio vai estar hoje aqui conosco. E a gente vai continuar aquela conversa sobre marxismo cultural. A gente está vendo aí sendo pregado isso, muitos crentes apoiando isso. Então você não pode perder, tá bom? Eu espero você a partir das 22 horas. Me perdoem, na sexta-feira nós não tivemos a live de entrevistas, houve alguns problemas, não tivemos, mas até julho, continuamos aqui com a live apologética e a live de entrevistas, tá? Todos os dias, até julho. A partir de julho vamos mudar completamente. Vamos mudar os dias, vamos mudar a questão dos horários, enfim, estamos aí analisando tudo isso. Eu queria contar com você. Eu mandei um questionário para algumas pessoas, fazendo algumas perguntas, pouquíssimas pessoas responderam. Eu gostaria que você me respondesse. Não está gostando? Por que não está gostando? Qual é o melhor dia? Qual é o melhor horário? Quais são os assuntos que você acha que eu tenho que abordar aqui? Então, pouquíssimas pessoas me responderam, tá? Eu gostaria de ouvir você. Então, hoje, a partir das 22, pastor Eguinaldo Hélio, vamos falar sobre marxismo cultural. Vamos continuar, tá? Não é vamos falar, vamos continuar falando sobre esse tema que eu entendo ser de extrema importância hoje. Tá? São maneiras do comunismo estar sendo propagado hoje. Como o comunismo está sendo implantado no nosso país e no mundo, tá bom? Muito obrigado por você vir aqui. Eu espero você logo mais à noite, a partir então das 22, na nossa live de entrevistas, pastor Eguinaldo Hélio. Eu tenho uma série de lives aí na outra semana, já está fechado, vai ser muito interessante. Lembrando que a partir então de julho vamos mudar bastante, tá? Vamos mudar a nossa forma aqui de lives, tá bom? Por enquanto, continuamos dessa maneira. Que Deus abençoe, fica na paz, até às 22 horas.